Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a pastora Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço a sua ajuda. Deixa aí o like que está aí embaixo, dedinho aí, ó, dá um toquinho, não custa nada, para ajudar que o canal cresça e alcance mais pessoas com a palavra. E também, se você não se inscreveu, inscreva-se. Você é muito bem-vindo, acionando o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo. Hoje eu quero deixar aí uma palavra, para a nossa meditação, que é: a morte é um castigo? Vamos ler o que diz a palavra de Deus em Gênesis 2,17. É uma ordem que Deus deu ao homem e à sua mulher, sua companheira: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta palavra, ela não aconteceu de imediato. O que é esse morrerás? Deixarás de ter este corpo de glória que você tem agora e será passível a morrer. Então, eles passariam da imortalidade para seres mortais. Então, foi um castigo? Entre aspas, sim, foi um castigo. Por quê? O castigo maior foi expulsar o homem do paraíso, do Éden, né? E aí, eles teriam um tempo de vida. Deus falou: você vai viver um tempo e depois você vai morrer. Por quê? Porque Deus, ele precisaria de resgatar esse homem novamente. Então, aqueles que morreram antes de Jesus, do tempo da morte de Jesus para trás, têm o direito de salvação através da sua obediência, da obediência da lei, de se aproximar de Deus, de observar os mandamentos de Deus. A partir da vinda de Jesus para frente, é aceitando ao Senhor Jesus como Salvador da sua alma e observando a palavra de Deus. Mas aí já não tem aquela obrigatoriedade da obediência da lei, dos rituais, dos sacrifícios, de tudo aquilo que o povo tinha que fazer antigamente. Antes eles não matavam o cordeiro, então agora o cordeiro único e perfeito se entregou e a partir dele nós temos o direito de vida eterna. Agora, quando as pessoas morrem hoje em dia, as pessoas falam: estava em pecado aí, tá vendo? Morreu. Como se a morte fosse um castigo. E, na verdade, a morte, ela é um descanso para aquele que confia no Senhor. A palavra diz em Romanos 6,23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Quando ele está falando o salário do pecado é a morte, essa morte é a morte espiritual, porque existem dois tipos de morte. Tem um outro vídeo falando sobre isso aqui no canal, eu vou procurar e vou deixar na descrição, aí embaixo na descrição. Então, essa morte que está falando aqui, o salário do pecado é a morte eterna, porque a carne, o corpo físico, num determinado tempo, ele vai se deteriorando, nós vamos envelhecendo, ele vai ficando cansado, os órgãos já não funcionam mais como era no início, não é isso? E aí chega um momento em que colapsa, morreu, dá um infarto, como no caso do cantor aí, que faleceu, recentemente. Muitos falam: foi arrebatado. O arrebatamento é outra coisa. O arrebatamento é de corpo e de espírito. Elias e Enoque, quando foram arrebatados, o corpo não foi encontrado. Eles foram arrebatados em vida, é levado em vida. Então, é diferente o arrebatamento da morte. Eu ainda vou fazer um outro vídeo também complementando esse assunto, falando somente sobre isso. Agora, essa morte que está falando aqui é a morte espiritual, porque depois da morte do corpo, quando o Senhor Jesus voltar para levar o seu povo, para chamar o seu povo, para levá-los ao local de glória, como ele mesmo disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito, eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, vocês estejam comigo, então ele vem buscar. Aí sim, aqueles que lutaram, se esforçaram pela sua salvação,
né? Que ninguém é santo, ninguém é bonzinho. Eu sempre falo isso. Ninguém é bonzinho, ninguém é santinho, ninguém é perfeitinho. Mas nós lutamos e ele vai observar esse esforço. Aceitou ele como Salvador. Passou pelas águas do batismo. Está lutando para mudar a conduta. Tem o direito de receber a vida eterna que ele vai outorgar para aquele que se achegou a ele, para servi-lo. E aquele que não fez dessa forma, ficará para o juízo. Aqui a palavra vem falar assim, olha, em Hebreus 9:27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo, ou seja, vai ter que ser julgado. Aquele que não observou a palavra de Deus, que não se aproximou dele para o servir, que não se interessou, trabalha, come, bebe, compra, faz tudo, mas não tem aquele tempo de dedicação para servir a Deus, se aproximar de Deus, buscar a conhecer quem é Deus. Esse enfrentará o juízo e aí será então lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, que é a morte espiritual, é a morte para toda a eternidade. Eu quero finalizar aqui com Isaías 57:2, que diz assim: aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Então a morte não é um castigo, porque se a pessoa está sofrendo dor, a pessoa está no leito da enfermidade, quando ela passar para a morte, se ela estiver em Cristo, ela entrará na paz e achará descanso. Achará descanso de tudo aquilo, da sua labuta aqui na terra, das suas dificuldades, dos problemas, das dívidas, de tudo vai ter o descanso. E quem morreu em Cristo não vai para o mesmo lugar de quem morreu sem Cristo. Ele vai entrar no descanso de Deus até ele ser chamado e transformado novamente naquele corpo de glória que o homem tinha no início para receber a vida eterna. Então a morte, ela é um passaporte, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. O castigo, quando Deus, muitos dizem assim, Deus vai pesar a mão, Deus não sai nada ruim das mãos de Deus. Ele simplesmente, ele aguarda ou que a gente se conserte, ou então que nós vamos aí colher aquilo que nós estamos plantando, como muitas pessoas só plantam coisas ruins, e aí o inimigo, quando ele faz isso, o inimigo fica livre para atuar, porque nós mesmos, muitas vezes, damos legalidade para o inimigo. Então, o castigo é o inimigo que vem atuar e destruir aquilo que nós temos, e perturbar e fazer toda aquela carrada de coisa ruim. Em contrapartida, quando nós nos aproximamos de Deus, ele vem, nos abraça, nos acolhe, nos abençoa, nos perdoa. Então, que cada um de nós hoje possamos pensar, a morte não é um castigo, ela é um passaporte, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. E que nós possamos escolher o melhor caminho, e o melhor caminho é servir a esse Deus poderoso, misericordioso e que nos ama. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Próximos dias nós teremos aí ainda um vídeo antes, das festas. Eu farei aí um vídeo antes das festas. E já desejo a ti um restante de semana abençoado. E fica para ti um forte abraço da pastora Edeise. Deus te abençoe.